Ouve, ó Israel, a chamada de Yeshua. Temos que ser como Pai em Cristo é. Sobre o templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Israel, ouve, ó Israel, o Mashiach se revela a ti. Brasil, ouve, ó Brasil, suas eiras se encherão de trigo. Brasil, ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. E comerás abundantemente, guardarás para sempre e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que maravilhosamente para contigo procedeu. Brasil, nunca mais será. Muker quer dizer zumbido de abelha, porque dizia-se na época que era o barulho que se escutava das reuniões dele ao longe, aquele burburinho assim. Agora eu te pergunto, o que te parece que era Jacobina? Ah? Pois é, ela morreu por isso. Tinha mais ou menos 700 pessoas agrupadas. Falam que uma noite apareceu um roubo e um incêndio numa casa em São Leopoldo, e alguém pela manhã disse: foram os Mukers, que já estavam por aqui com eles. E daí desencadeou uma guerrinha particular que envolveu até o exército. Tamanho crescimento que deu. E lá foi então massacrado o início de um avivamento no Rio Grande do Sul. Diz que a Rede Globo estava fazendo, ou já fez, a Paixão da Jacobina. Parece que a transformaram numa meretriz ou numa adúltera ou coisa parecida. Não assisti, não posso falar exatamente no que transformaram, mas certamente não fizeram dela uma mulher crente cheia do Espírito Santo, com dom de cura, revelações e um grande fogo de Deus. Eu tenho certeza que não é essa a imagem que passam dela. Aliás, estão tentando denegrir. Tinha igreja no Rio Grande do Sul orando para que isso não viesse à luz, para não denegrir essa nossa irmã de tantos anos atrás. Não tenho exatamente aqui o ano em que ocorreu, mas a chacina foi tão violenta, gente, tão brutal, que eles enterraram em valas os corpos e jogaram cal na vala onde estava o corpo de Jacobina, porque o cal come até os ossos. Tamanho era o ódio de Satanás. E fizeram lá na base do morro uma estátua em cimento, não sei que material aquele, do Genuíno Sampaio, coronel que comandou o massacre, e ainda tem honras e tem glórias. E o Senhor levou a gente lá nesse lugar, pegou um grupo da igreja, nos comandou e ordenou que recolhesse aquele sangue todo que estava na base daquele morro, que abutres desciam ainda, estou falando do reino espiritual, e se alimentavam. O demônio ainda se alimenta daquele pecado, daquela maldade,
por anos, anos e anos. Essa era uma das amarras principais no sul do Brasil. Uma grande chacina de salvos, massacrados. Bom, ali então o Senhor mandou fincar espadas de juízo. 7 espadas foram fincadas. Nós subimos de carro até o topo desse morro, que ele é utilizado por asa deltas, pessoas que voam. Quando terminamos de fincar a última e estávamos ungindo com o vinho, apareceu um homem visível, carne e osso, e ele estava vestido mais ou menos assim, uma farda do exército. A roupa do exército não é verde, é azul e vermelho, as cores oficiais do exército brasileiro. Então por isso quando você assiste os filmes, eles estão de azul e vermelho, retrata como é o uniforme brasileiro. E esse homem estava com essa roupa azul, uma farda, eu não sei o nome técnico dessa fita cheia de balas que se coloca cruzando assim as bandoleiras. Vou chamar de bandoleira. Ele estava com 2 cruzando assim. Ele tinha uma garrucha, ele tinha uma peixeira, um facão, sei lá como é que chama aquela arma. Ele tinha muitos anéis na sua mão. Ele tinha uma caveirinha amarrada aqui, um lenço, medalhas como se fosse um herói de guerra, chapéu todo cheio de coisa. Ele era uma loja ambulante e muito mal. E quando ele chegou perto de nós, viu a gente orando em línguas e colocando vinho, ele olhou e falou assim: desse é que eu gosto, porque se fosse crente eu matava tudo. Eu entendi por quê. Derramando uma bebida, uma garrafa de vinho e orando em línguas, ele pensou que era do lado dele. Aí o Senhor, ainda cumprimentei ele, cumprimentamos, e o Senhor falou: desce, acabou, já terminou tudo. Nós estávamos umas 20 pessoas da igreja local lá que foi conosco fazer esses atos. Descemos. E é impressionante a estátua do genuíno, com a semelhança daquele homem. Eu tirei uma matéria no jornal que saiu depois desse homem. Esse homem é um justiceiro, é um matador. E acredita que ele auxilia a polícia. Ele dá uma entrevista no jornal bem deslavado mesmo, acerca de que é preciso fazer justiça. E gente ruim tem que sumir. Coisa assim. O espírito aquele espírito demoníaco estava lá personalizado. E ele é um que voa com asa delta, sempre está pulando. O senhor já de idade. Era como se visse realmente a operação dos bichos que desce, pousa exatamente no campo onde foi o maior massacre, o sangue derramado, pousa no campo e ali, vive ali. E é fama de justiceiro e que anda todo armado. Bom, ali o Senhor então fez a limpeza nos ares, a cidade recebeu palavras proféticas pessoais, os pastores. Fomos para São Leopoldo, de onde saiu o exército. Tinha muitas amarras, muitas mesmo. Foram muitos atos proféticos pelo sul, mas Deus falou que o sul era tanque de Siloé, que por isso chamava Rio Grande, e que é nas muralhas do Brasil. Eu estou pondo coisas que eu não citei ainda, mas outra hora a gente explica melhor. Os muros espirituais do nosso Brasil eram semelhantes aos muros da cidade de Jerusalém, e as 12 portas espirituais do país precisavam ser fechadas aonde houvesse os demônios entrado, e colocar anjos nas portas. Precisava exercer autoridade, e em cada porta houve sempre alguma coisa que marcou com pecados graves, que envolveu muito sangue, muita gente, e que fica perpetuado com muito pecado. Então nós fomos em São Leopoldo, Sapiranga, Cachoeirinha, várias cidades do sul. Passamos muito tempo e deu para fazer muitos atos proféticos. Mas quando na volta oramos ao Senhor: Senhor, e agora? Onde estão os outros 3 pontos? O Senhor falou que um deles era Vila Bela da Santíssima Trindade, uma cidadezinha pequenina que fica na divisa da Bolívia no Mato Grosso.
é extremo oeste. E o Senhor fez lembrar enquanto a gente orava, porque eu passei nessa cidade há muitos anos atrás. Não passei nela, eu passei na BR e eu hospedei-me numa pensãozinha de beira de estrada, e o dono da pensão ficava horas assim conversando comigo, eu querendo dormir, e ele contando história de Vila Bela de Trindade, de como fundou o Mato Grosso do Sul, que lá era a primeira capital. E eu lembro que naquela época, uns 7, 8 anos atrás, até mais, o Espírito Santo falou: preste atenção nessa informação. E eu parei e ouvi por causa disso, porque o Espírito falou: preste atenção. E eu guardei muitos anos essa informação. E quando agora, em 2002, o Espírito Santo falou: lembra da história? Eu falei: é a cidade-chave do Mato Grosso, no oeste do Brasil. Deixa eu te dar uma palavra de testemunho, posso, para encerrar? Eu já fiz quebra de emoção no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Nunca eu tive duas coisas. Eu nunca tive uma quebra com manifestações tão poucas quanto aqui. A gente quase não teve manifestação. Amém. E por outro lado, eu nunca senti uma coisa, em nenhum lugar do Brasil, que tem uma chave de autoridade tão forte quanto Deus deu hoje para vocês. Espírito, sing a new hallelujah, yeah. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Que pela segunda vez eu vou fazer a entrega da chave para o representante de Deus, porque todo pastor é representante de Deus aqui na terra. Antigamente, as cidades eram cercadas por muralhas e tinham grandes portões. Por isso que a chave da cidade era guardada pelas autoridades do município da cidade. E eu, como sou autoridade constituída hoje, detenho a chave. Mas essa autoridade diz ao seu povo e a vocês que existe uma autoridade acima de mim. E é por esse motivo que eu quero aqui, com muito orgulho, pastor Ney, entregar a chave da cidade a Jesus Cristo novamente. E a igreja que se apartou de Jerusalém não pesquisa. Mas os céus estão dizendo: preste atenção. Eu tenho controle do sol, da lua e das estrelas. E nos anos de 2014 e no ano de 2015, outra vez Deus acenderá. Os anúncios luminosos. Estão chegando novas 4 luas sangrentas no primeiro dia da Páscoa e no primeiro dia de Tabernáculos. Estará Deus querendo falar alguma coisa? Por favor, escutem o que estou dizendo. Deus estabeleceu datas para todas as festividades judaicas que estão na sua Bíblia. Estou dizendo isso porque eu sei tanto quanto alguém sairá daqui e vai dizer: eu ouvi John Rádio dizer que o Senhor vai vir na Páscoa, dia 15 de abril de 2014. Não foi isso que eu disse. Contudo, a Páscoa está estabelecida na Bíblia. A NASA está dizendo que serão 4 luas de sangue. Que um eclipse solar vai ocorrer em ordem sequencial na Páscoa de abril de 2014. Sukkot, que é em outubro de 2014, Nissan, que é em abril. Na verdade, a data está para ser 3 de 2015. Este é o dia, a propósito, que os filhos de Israel foram soltos ou foram libertos da servidão no Egito. E então, a Páscoa, 4 de abril de 2015. Sukkot, 28 de setembro de 2015. Agora nós vamos sair deste patamar e voltar. E vocês vão junto? Não. Mas todos esses serão vistos coletivamente ao redor do mundo. Tradicionalmente no judaísmo, a lua é um sinal a Israel. O sol é um sinal para o mundo.
nessa apresentação de Joel 2, essa é uma mensagem para o mundo e para Israel. E tudo isso vai se encaixar. Quando nós chegarmos ao final da mensagem hoje, antes eu vou mais além. Eu gostaria de apresentar minha gratidão ao Rabi Moshe Pinchok e o Dr. David Altman de Israel, Rabi Scheinberg de Santo Antônio e o pastor Mark Blades. Suas pesquisas acadêmicas e suas assistências me ajudaram a chegar a todos esses fatos, bem ajustados juntos, assim que eles são impecavelmente verdadeiros, baseados na palavra de Deus. Leiam comigo Joel 2, versos 30 e 31, prontos? Os céus da terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Agora, essa é a batalha na terra e no solo, mas essa é nos céus. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos a Atos 2, 19 e 20. O apóstolo Pedro repete a declaração da palavra de Joel, palavra por palavra. E mostrarei prodígios acima nos céus e na terra, debaixo da terra. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você tem o Joel, o profeta, Pedro, seguidor de Cristo, dizendo exatamente a mesma coisa. Portanto, quando você vir esses sinais, a Bíblia diz: levantai vossas cabeças e regozijai-vos, pois vossa redenção se aproxima. Eu acredito que os céus, o quadro de avisos de Deus, que Ele tem estado enviando sinais ao planeta Terra, e nós não temos atentado para eles. Hoje, com a ajuda da palavra de Deus e alguns muito astutos cientistas, eu vou levá-los através de 500 anos e mostrar a vocês como Deus está literalmente gritando para o mundo: venham em breve. Pai, nós te agradecemos por esse dia e por cada pessoa que está aqui. Aos milhões que estão nos assistindo pelas nações, pelo mundo, nos ajude a ver o que tu estás tentando nos dizer. Com o surgimento das 4 luas de sangue, na autoridade da sua palavra e no seu nome, é que vamos proclamar esta mensagem. Todos os filhos de Deus dizem: louvado seja o Senhor. Podem prosseguir. Sabe o que está a hora de encher? Está na hora de encher os estádios. Nossa nação é conhecida mundialmente como o país do futebol. Mas já chegou a hora. Fala para quem está do seu lado: é a nossa geração em que o Brasil vai ser conhecido não pelo futebol, mas muito mais pelo país da adoração. Diga comigo. Fui gerado pelo Espírito, fui chamado para servir. Seus propósitos quero cumprir. Quer amar meu semelhante, como Cristo me ensinou. Seu exemplo quero seguir. Somos amigos, somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Vivemos para servi-lo, espalhando seu amor. Unidos somos mais fortes, somos irmãos. Mesmo sendo diferentes, temos muito em comum. É o amor de Deus e a fé que faz-nos Tua palavra tem guiado os nossos corações, e o seu reino vamos anunciar. Somos amigos, somos
espalhando seu amor. Unidos somos mais fortes, somos irmãos. Quando vierem os inimigos, não vamos desistir. Só o poder de Jesus Cristo não nos deixará cair, não nos deixará cair. Louvaremos o seu nome. Seu nome tem poder, tem poder. A vitória é garantida. Cristo veio pra vencer, pra vencer. Somos amigos, somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Vivemos pra servi-lo, espalhando seu amor. Unidos somos mais fortes. Unidos somos mais fortes. Somos irmãos. Shema, ó Israel. Ouve, Judá e Israel. Israel e Igreja, saia do velho erro de nossos pais. Volte ao primeiro amor. Volte para Jerusalém, a palavra viva. O Shabat, sábado, é um sinal, selo da união eterna ou salvação entre nós e o El Elohim.